o Império Anglo-Sionista entrou em guerra contra a Rússia. No final desta guerra, só um dos lados irá vencer. O outro entrará em colapso. Essa aí é uma das frases mais emblemáticas que eu li nas postagens do blog do Seika. Seika, para quem não sabe, é um analista militar russo e olha que coisa, ex-funcionário da OTAN. Ele mora nos Estados Unidos, ficou muito famoso com uma série de reportagens criticando a sua ex-organização, né, porque ele é um ex-membro da OTAN e saiu lá repudiando as guerras que a OTAN fazia nos arredores da Rússia. E, segundo a expressão do Seik, a luta contra a Rússia continuará ainda por muitos anos, da OTAN contra a Rússia vai continuar por muitos anos, já que os Estados Unidos não aceitam nenhum tipo de jogador dentro do mundo poderoso, uma nova potência poderosa, ah, dividindo seu poder, sua influência pelo mundo, né? Os Estados Unidos querem apenas a dominação de pleno espectro, ou seja, com só os Estados Unidos mandando no mundo e outros países sendo seus vassalos, tá? Para você ter uma ideia do quanto eu gostava do blog do Seiken, eu cheguei a comprar o livro dele. Aqui, ó, esse livro muito bonito, vocês podem ver aqui. E foi o único livro que até agora eu importei, né? Porque infelizmente não tem. Ele até deixa em PDF no blog dele. Eu lembro que ele deixava os livros em PDF, só que eu achei tão bom que eu resolvi comprar esse livro aqui, né? Importar, né? É até engraçado a história desse livro aqui, né? Que eu importei, mas para chegar foi um custo, né? Eu já tinha passado da fase da depressão para a fase da aceitação, né? Não tem os 5 estágios do colapso? A primeira é a negação. Não, deve ser atrasado um pouquinho, mas o livro vai chegar. Aí depois vem a depressão, já era, perdi meu dinheiro todo. Gastei um dinheirão com o livro que nunca vem. Aí depois a fase da aceitação, já era, foi. Reclamei lá na Amazon, não deram não devolveram o dinheiro de volta, quer dizer, já era, perdi o dinheiro. Aí uns 4 meses depois, 4 meses depois, minha sobrinha veio falar que o vizinho eh, recebeu um livro aqui no meu nome. Mas bem, bobeiras à parte, vamos ao que interessa, né? Vamos ao conceito de Seika sobre o imperialismo. E eu queria falar o por que eu falo no passado, né? Gostava, lia. Não é porque ele morreu, não, é porque ele mora nos Estados Unidos, né? Ou atrás das linhas inimigas, como ele gostava de falar nos textos dele. E conforme houve esse aumento da nova Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, ele ficou com medo de continuar apostando, né? Então, é o que deu a entender para ele, que ele já havia dito, olha, vou parar de blogar, né? Vou parar de continuar fazendo essas análises militares. Se acontecer tal coisa aqui, que eu vejo que eu posso sofrer alguma retaliação aqui dentro, eu vou parar. Ele chegou a falar sobre isso e acabou não fazendo. Tem o blog do Seika, hoje, Latinoamérica Seika, que continua sendo um bom blog, né? Mas ele publica ali artigos de terceiros, né? Eu nunca mais ouvi uma análise dele, que é uma pena, porque ele, inclusive, uma das especialidades dele, pelo menos que é o que ele falava, porque eu não cheguei a acompanhar o blog nesse momento, mas ele dizia que ele era o grupo do Líbano, né? Falava muito sobre o grupo do Líbano e das guerras anteriores que Israel fez contra o grupo do Líbano. Eu só fico imaginando o quanto seria bom a gente ter uma análise diária ali dele sobre essa última guerra do Líbano que aconteceu, né? Mas infelizmente não veremos isso, né? Não podemos ver isso devido a essa censura aí no país da democracia arrojada, né? Que é os Estados Unidos. Mas vamos lá. O conceito de Seika sobre imperialismo. O analista militar e geopolítico conhecido como Seika, Vinyar Seika, é um equívoco comum. Seu nickname é The Seika, né? Porque o nome do blog dele é Vinyar The Seika, né? Mas mais conhecido como Seika. Desenvolveu uma análise distinta e influente do imperialismo moderno, focada principalmente na política externa dos Estados Unidos.
É crucial entender que a perspectiva de De Seeker não é de um acadêmico tradicional, mas de um analista estratégico com profundo conhecimento militar, fortemente influenciado pela geopolítica realista e por uma visão ortodoxa cristã. Sua análise é, portanto, única e específica. Pessoal, lembrando que, para quem o pessoal pode ficar se assustado, é uma visão cristã. Não, pessoal. Ele apesar de ter essa religião, as análises dele que eu acompanhei, você pode quem confia em mim, pode confiar em mim. Quem me conhece sabe, né, que eu nunca traria aqui alguém com uma visão messiânica, uma visão religiosa sobre assuntos internacionais. Não. A visão dele, lembrando, é focada na realidade, tá? Mas ele sempre falava um pouco da religião dele e tudo mais, né? Ah, citava algumas vezes alguns versículos da Bíblia, mas não era aquela coisa profética, como você vê esses teólogos fazendo, não. Era só para complementar alguma coisa no texto, mas nada que comprometesse uma visão, vamos dizer, material, assim, uma visão focada na realidade, né? Ou seja, ele não misturava a religião dele, em resumo, ele não misturava a religião dele com as análises, tá, pessoal? Isso aí vocês podem ter certeza. Aqui está uma síntese do conceito de imperialismo segundo Seika. 1. Imperialismo como ideologia secular e messiânica. Para Seik, o imperialismo dos Estados Unidos não é apenas sobre dominação econômica ou militar, embora inclua ambos. É, acima de tudo, uma ideologia secular com pretensões messiânicas. Excepcionalismo americano. Ele argumenta que os Estados Unidos se veem como uma nação excepcional, indispensável, com uma missão divina ou histórica de remodelar o mundo à sua própria imagem. Universalismo forçado. A ideologia liberal democrática, que ele chama de os valores ocidentais, é tratada como um conjunto de valores entre os outros. É tratada não como um conjunto de valores entre os outros, mas como uma universal moral que deve ser imposto ao resto do mundo pela força, se necessário. Ou seja, é aquilo que a gente mais vê aí. Vamos levar a democracia para a Venezuela, vamos levar a democracia para a Síria, vamos levar a democracia para a Palestina, né? E quando na verdade é simplesmente levar destruição e morte, né, para esses países. Religião secular. Esta missão torna-se uma espécie de religião secular, onde qualquer um que se opõe a ela é visto não apenas como um adversário estratégico, mas como um herege ou força do mal. Exemplo, eixo do mal. 2. A hegemonia do Deep State ou Império. De Seeker frequentemente distingue entre o povo americano e o que ele chama de Deep State, o Império ou a elite do poder. O verdadeiro agente, o imperialismo, não é uma vontade do cidadão comum dos Estados Unidos, mas sim uma política executada por uma rede entrelaçada de interesses. O complexo industrial militar, agências de inteligência, principalmente a CIA, grandes conglomerados financeiros, a Wall Street e grandes think tanks neoconservadores. Objetivo primário: preservação da hegemonia. O objetivo principal deste império é manter a hegemonia global absoluta dos Estados Unidos, a qualquer custo impedir o surgimento de qualquer poder rival, econômico, militar ou político que possa desafiar sua supremacia. 3. Os instrumentos do imperialismo moderno. De Seeker detalha como este imperialismo é operacionalizado. Dominação financeira. O uso do dólar como moeda de reserva é a arma mais poderosa. Permite aos Estados Unidos impor sanções devastadoras, guerra financeira e controlar o sistema bancário internacional. Shift. Você pode ver como as sanções dos Estados Unidos nesse país, a sanção, pessoal, é como se fosse uma guerra sem guerra, né? A sanção realmente destrói o país, como destruiu o Iraque, né? Antes dos Estados Unidos atacarem determinado país, eles impõem sanções para enfraquecer o país, economicamente e militarmente. E como ameaçam fazer agora na Venezuela, depois de sanções brutais, agora que a Venezuela conseguiu, apesar de tudo, reerguer sua economia através de substituição de importações, eles pretendem atacar a Venezuela. Guerras híbridas e revoluções coloridas. Além da guerra militar convencional Iraque e Iugoslávia, o Império usa métodos mais sutis e destrutivos. Revoluções coloridas. Protestos financiados e organizados para derrubar governos que não são alinhados. Golpes de Estado. Brandos.
golpes de estados brandos, por exemplo, um golpe parlamentar, né, como aconteceu aqui no Brasil, pode ser determinados tipos de golpe, né, que são chamados golpes brandos porque não envolvem o exército derrubando um governo, como é que é um golpe militar clássico, né, ou uma invasão direta dos Estados Unidos. Guerra de informação e propaganda massiva, controle de narrativas através de grandes conglomerados de mídia e redes sociais para demonizar inimigos e justificar ações. Isso é o que a gente vê, né? O que a gente mais vê nas redes sociais, aqueles canais que demonizam os inimigos dos Estados Unidos, aqui no YouTube, eles são, né, alçados ali sempre na primeira página do canal. Agora, aqueles que tentam fazer uma narrativa com críticas à política externa dos Estados Unidos sofrem com banimento, como os meus canais, né, que já tive 4 canais derrubados aqui nessa plataforma do YouTube, né? Terrorismo de Estado e proxy wars. Apoio e financiamento de grupos T, eu falei a palavra, mas não deveria ter falado, né? Grupos terroristas ou redes rebeldes para desestabilizar países alvos. Exemplo, Síria, Ucrânia após 2014. Expansão da OTAN. A expansão contínua da OTAN para o leste é vista como principal estratégia para cercar e conter a Rússia, quebrando promessas feitas após a Guerra Fria. 4. A Rússia como principal antagonista e bálsamo. Um ponto central na análise SEIC é o papel da Rússia. Um obstáculo. Ele vê a Rússia e, em menor grau, a China e o Irã como o principal obstáculo geopolítico ao projeto hegemônico global dos Estados Unidos. A Rússia, com seu poder nuclear, seu veto no Conselho de Segurança da ONU e sua independência energética, é incapaz de ser intimidada ou controlada. Potência conservadora e multipolar. Dessei que descreve a Rússia como uma potência imperialista rival. Não como uma potência imperialista rival, mas como uma potência conservadora e defensiva, que lidera a luta por um mundo multipolar. Seu objetivo declarado não é dominar os outros, mas simplesmente garantir sua própria soberania em um sistema internacional onde várias civilizações coexistam sem uma hegemonia única. Lembrando que essa é a visão do Saker, né, pessoal? Alguns criticam essa visão dele, mas estamos aqui falando da visão do Saker sobre a Rússia, tá? Conflito inevitável. Dada a natureza expansionista do Império Americano e a recusa russa em se submeter, o conflito era, em sua análise, inevitável. A operação militar especial na Ucrânia é vista por ele como uma resposta defensiva necessária a anos de provocação e cerco por parte do Ocidente. E aqui ele faz uma divisão aqui entre o imperialismo dos Estados Unidos e da Rússia. Característica do imperialismo dos Estados Unidos: ofensivo e messiânico, busca hegemonia. A Rússia, defensiva e soberana, busca um mundo multipolar. Base ideológica dos Estados Unidos: universalismo liberal, exportar democracia entre aspas, né? Conservadorismo, e da Rússia, conservadorismo, soberania e valores tradicionais. Métodos utilizados pelos guerras híbridas, revoluções coloridas, dominação financeira, controle midiático. Ação da Rússia: ação militar convencional como último recurso, diplomacia e poder energético. Objetivo final dos Estados Unidos: preservar a unipolaridade e impedir rivais. Objetivo da Rússia: garantir a própria segurança e quebrar a hegemonia unipolar. Conclusão: para De Saker, o imperialismo moderno é um projeto ideológico e geopolítico produzido por uma elite de poder dos Estados Unidos, o Império, que usa todos os instrumentos ao seu dispor, financeiro, midiático, militar e de inteligência, para manter sua hegemonia global e esmagar qualquer alternativa soberana, sendo a Rússia o exemplo mais proeminente. Sua análise é, portanto, uma forte crítica à política externa dos Estados Unidos e uma defesa da multipolaridade, vista como um caminho para um mundo mais estável e justo. Pessoal, eu esqueci de falar, mas agora eu me lembrei. Eu fiquei muito feliz que o Saker, né, o próprio Saker, ele chegou a escrever aqui no canal. Ele escreveu, não nesse canal, né, mas meus outros canais que foram derrubados, ele chegou a comentar, elogiar um vídeo que eu tinha feito sobre ele. Cara, eu fiquei muito feliz e assustado, né? Eu não imaginava, né, pô, que é um estrangeiro, né, do livro que você comprou, que você gostava tanto, viesse e dar um comentário aqui no canal. Meu canal é bem pequeno, tá? Mas ele conseguiu ali, através do algoritmo do YouTube, deve ter mandado o vídeo para ele.
ele acabou assistindo e comentando. Eu fiquei muito feliz com isso, tá? Eu fiz até um vídeo sobre isso, todo bobo, eh, todo bobo. Ele chegou a comentar, era um artigo que ele estava falando sobre o comunismo e tal. Aí eu e meu amigo fizemos uma live sobre isso, ah, meu amigo Cavalcante e tal. Aí ele viu essa live e comentou, né? O comentário dele era mais ou menos assim. Ele escreveu em espanhol, falou desculpa, acho que ele falou desculpa que eu não sei português, aí escreveu em espanhol ali algumas coisas, e depois e disse assim que já tinha vindo no Brasil, acho que, mas ficou poucos, vamos dizer, poucos meses, né, no Brasil, então ele não entendeu a língua, né, não entendia a língua, não entendia o português. Pô, eu fiquei muito feliz com isso, né. Mas vamos continuar aqui. Aqui estão algumas citações e temas centrais de suas análises sobre o imperialismo, compiladas a partir de seus numerosos artigos e comentários. 1. Sobre a natureza do imperialismo ocidental. O Império Anglo-Sionista, o Império Anglo-Sionista. Saker frequentemente usa este termo para descrever a aliança entre os centros de poder financeiro e político dos Estados Unidos, do Reino Unido e de Israel. Ele vê essa entidade como a principal força imperialista moderna. Abre aspas. O objetivo final do Império Anglo-Sionista é a dominação total do planeta, não apenas geopoliticamente, mas também culturalmente e espiritualmente. Eles não podem tolerar a existência de qualquer polo de poder independente. Hegemonia e dominação de pleno espectro. Ele argumenta que o imperialismo moderno não busca apenas territórios, mas o controle absoluto sobre todos os aspectos da vida global. O imperialismo de hoje não é sobre colônias no século XIX, é sobre full spectrum dominance, controle sobre finanças, mídia, tecnologia e até mesmo a narrativa histórica. É um projeto de hegemonia total. 2. Sobre os métodos do imperialismo, guerras híbridas e revoluções coloridas. Seika descreve como o império usa métodos não militares para alcançar seus objetivos. Abre aspas. O império raramente invade diretamente primeiro. Ele começa com ONGs financiadas pela CIA, com campanhas de mídia para demonizar o alvo, com sanções econômicas para estrangular a população e só depois, se necessário, com proxies e, por fim, com força militar direta. Proxies são apoiando grupos armados, né, sem enviar o seu próprio exército, que é o que aconteceu na Síria e na Líbia. O papel da OTAN. Ele vê a OTAN não como uma aliança defensiva, mas como um braço militar do imperialismo. Abre aspas. A OTAN é uma aliança ofensiva, um instrumento de agressão. Cada expansão da OTAN para leste é um ato de agressão imperial contra a esfera de influência russa. Uma quebra de promessas feitas após a queda da União Soviética. Fecha aspas. 3. Sobre a Rússia e a resistência ao imperialismo. A Rússia como um baluarte. Seika, sendo ele mesmo de origem russa e com forte simpatia pelo governo Putin, vê a Rússia como principal força a resistir a este imperialismo. Abre aspas. A Rússia, sob a liderança de Putin, tornou-se o principal obstáculo do projeto hegemônico global do império. Por isso, ela deve ser demonizada, enfraquecida e, se possível, destruída e desmembrada. Fecha aspas. A operação militar especial na Ucrânia. Ele enquadra o conflito na Ucrânia como uma guerra por procuração do Ocidente contra a Rússia. Abre aspas. A Ucrânia não é um país soberano, é um proxy, um vetor usado pelo Ocidente para infligir uma derrota estratégica à Rússia. É a linha de frente da guerra do imperialismo contra o mundo multipolar. Fecha aspas. 4. Sobre a China e o mundo multipolar. A ascensão de um mundo multipolar. Sei que acredita que o principal conflito da nossa era é entre a unipolaridade desejada pelos Estados Unidos e a emergência de um mundo multipolar. Abre aspas. O verdadeiro eixo do mal no mundo é Washington, Londres e Bruxelas. O resto do mundo, Rússia, China, Irã, Índia, África do Sul, boa parte da América Latina, está a tentar construir uma ordem multipolar que respeite a soberania das nações. Fecha aspas. 5. O aspecto cultural e moral. Decadência ocidental. Ele frequentemente contrasta os valores tradicionais da Rússia com o que ele percebe como decadência moral e cultural do Ocidente. Abre aspas. O império não é apenas uma força militar e econômica. É também uma força espiritual decadente que promove o individualismo radical, a desintegração da família e a negação de qualquer verdade objetiva. Fecha aspas.
É importante notar, a perspectiva claramente antagonista, as citações de Seik representam uma visão profundamente crítica e antagônica em relação à política externa dos Estados Unidos e da OTAN. Sua análise não é neutra e é amplamente rejeitada pelos mainstream media e governos ocidentais. Óbvio, é uma coisa óbvia, né? Se ele critica a grande mídia e os meios de comunicação ocidentais e os governos ocidentais, obviamente que os governos ocidentais vão criticá-lo, né? Termos carregados. Ele usa a terminologia altamente carregada, Império do Mal, anglo-sionista, que reflete sua posição ideológica específica. Fontes. Para obter citações exatas e o contexto completo, é necessário consultar seu blog thesaker.is. Lembrando, esse blog já está desativado há vários anos, tá, pessoal? Então, mas se você quiser dar uma olhada ali nos antigos artigos dele, ainda estão lá. E o seu canal no Vineyards of the Sake. Esse canal publicava pouca coisa, né? Eu não sei se ainda está no YouTube esse canal, provavelmente está, mas era mais um tipo de podcast, assim, um podcast de áudio, né? Que ele tinha algumas vezes, né? Que ele fazia ali no canal dele, tá? Infelizmente, não tem tradução, né? Ó, sua obra mais conhecida que aborda esses temas é o livro The Russia Challenge, O Desafio Russo. Esse livro eu não conheço. Em resumo, para Seik, o imperialismo é um projeto consciente e coordenado de uma elite transnacional baseada no Ocidente para estabelecer uma hegemonia global, encontrando na Rússia e na China os principais obstáculos à sua realização. Tá aqui, pessoal. Então, eu li o artigo do Seik e, confrontando com as notícias que eu leio de várias fontes e com o que eu estou acompanhando sobre as guerras na Síria, na Ucrânia, desde 2014, que eu estou acompanhando a guerra na Ucrânia, a guerra na Síria, se eu não me engano, desde 2012, tá? É que eu confundo um pouco, né? 2012 não, 2013. É que a guerra na Síria, se eu não me engano, começou em 2011. Eu comecei a falar disso em 2013. Então, há anos aí falando sobre a guerra na Síria. E desde que eu conheci o canal do Seik dele parece muito falar a verdade sobre esses acontecimentos internacionais e as análises dele eram muito boas, né? Infelizmente, por causa dessa censura aí da democracia americana, a gente não pode mais acompanhar os textos dele, as análises dele sobre conflitos internacionais. De qualquer forma, fica aí a dica, se você quiser ver artigos anteriores dele, tem o blog dele, e tem um blog dele latino-americano que publica ali análises também boas, embora não sejam dele, né, sejam de seus de artigos ali de parceiros do canal dele. Bom, pessoal, eu sou Eduardo Lima, esse aqui é o seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo, e esse vídeo aqui faz parte de uma série, tá? Que nós estamos fazendo, já fiz várias séries sobre este assunto, tá? A visão de imperialismo segundo Julian Assange, a visão do imperialismo segundo Hugo Chávez, a visão do imperialismo segundo Leonel Brizola. Eu já fiz vários vídeos relacionados a isso, então eu vou deixar o link lá embaixo no primeiro comentário. Se você quiser continuar acompanhando essa série, você acompanha essa série de vídeos sobre o conceito do imperialismo. Eu tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos, tá bom? Então, achou esse vídeo importante? Deixa um comentário para que o próximo vídeo apareça para você. Curta, compartilhe, comente. Eu sou o canal, eu sou Eduardo Lima, canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. A gente dá notícias e faz análises que a mídia não dá sobre conflitos internacionais. Se possível, eu doe qualquer quantia para o canal. Meu canal não pode ser monetizado, então só com sua renda, só com a sua ajuda, eu posso ter alguma renda com esse trabalho informativo que eu faço aqui. Então, curta, compartilhe, comente. Se puder ajudar, o endereço do Pix vai estar na descrição. E até a próxima.